Então eu dou as boas-vindas a todos, também aos nossos espíritos benfeitores aqui presentes, e devido ao tema de hoje, imagino que assim por ali, por aquele cantinho, que é onde a nossa irmã Leonor diz que eles costumam estar, devemos ter outros visitantes desencarnados. Eu penso, pela lógica, mas ela depois confirmará ou não, terão sido trazidos aqui hoje para assistir à nossa conversa irmãos que eventualmente possam ter desencarnado por suicídio. Então para eles também vai o nosso abraço e que Jesus permita que eles possam ser intuídos e que seja proveitosa também para eles algumas trocas de impressões que aqui vamos ter. O autocídio, se for tomado à letra, seria um suicídio pelo automóvel, não é? Seria um suicídio que nos aconteceria quando iríamos de automóvel. E há muitos desses suicídios. Pessoas que se atiram por uma ribanceira abaixo, que se atiram contra um muro de uma parede, uma parede qualquer, etc, etc. O termo correto em português seria suicídio. Isto tem a ver com o respeito pelo tema que nos foi pedido fazer com este nome, de um livro de um grande autor espírita, e, portanto, aqui vai o tema, que é autocídio, e que em português de Portugal quer dizer suicídio. Uma das primeiras pessoas que falou sobre o suicídio, que estudou o suicídio, foi Émile Durkheim, no fim do século XIX, e dizia ele já naquela altura: cabe salientar a crença de que a humanidade avança no sentido do seu gradual aperfeiçoamento, governada por uma força inexorável, a lei do progresso. Exatamente porque o suicídio faz parte de uma grande complicação espiritual do nosso próprio progresso. Quem se suicida, iremos ver ao longo da nossa conversa, quem se suicida passa por reveses muito importantes no seu progresso. E dizia ele que havia 3 tipos de suicidas: o egoísta, o altruísta e o anómico. O primeiro seria aquele que se mata para não sofrer mais. Tem um cancro, está farto de sofrer, então não quer sofrer e suicida-se. O altruísta é aquele que se mata para não dar trabalho, que é muito frequente. Os nossos avós, os nossos velhinhos. Por favor, nunca digam velhotes ou velhos, digam velhinhos. Os nossos velhinhos, com estas doenças terminais, muitas vezes fartam-se, cansam-se de dar trabalho aos outros e muitas vezes suicidam-se de uma forma altruísta. E depois temos o anómico, que é aquele que se mata por causa realmente dos desequilíbrios de ordem social, de ordem económica, etc, etc. Entre eles todos, como diz o nosso povo, que venha o diabo e escolha. Porque, na realidade, qualquer tipo de suicídio é uma tragédia para o nosso desenvolvimento espiritual. Neste momento, em todo o mundo, 90% das pessoas, 9 em cada 10, portanto, 90%, que morrem por suicídio já tiveram um problema psicológico, uma desordem de caráter emocional ou psicológica. 90%. Posso-vos garantir que na urgência de um hospital, mais de 60% dos doentes vêm à urgência por problemas de ordem psicológica e psiquiátrica. Então, é uma doença que provoca muita complicação no nosso sistema emocional, e o suicídio é o fim da meta, não é? O fim da linha. E destes 30% que morreram por suicídio, recorreram ao Serviço Nacional de Saúde ou a um serviço de saúde para serem tratados. O tratamento existe, principalmente o tratamento a nível médico, medicamentoso, com internamento, com psicoterapia, etc. Mas também existe, principalmente, a nível espiritual. E temos, felizmente, uma experiência muito grande no nosso hospital espiritual de muitas pessoas tratadas por problemas, por desordens do foro psicológico e psiquiátrico, com resultados absolutamente fabulosos. Muito mais rápidos do que a medicação. Os próprios colegas psiquiatras não entendem como é que os doentes estão melhor. Eles deixam de tomar a medicação, começam a desmamar a medicação à medida que vão recebendo a fluidoterapia e os passes individuais magnéticos e começam a melhorar espetacularmente. É muito fácil de entender porquê.
Porque a depressão e as doenças de foro psicológico são doenças 100% do foro espiritual. Logo, o tratamento é espiritual. Oxalá que rapidamente os meus colegas possam aprender, estudar, aprender e compreender que, na realidade, o tratamento é espiritual. Então, começamos sempre com as referências, como é mau hábito, fundamentação científica daquilo que apresentamos. Pergunta 944 do Livro dos Espíritos. Pergunta Kardec à espiritualidade. Tem o homem o direito de dispor da sua própria vida? A resposta dos Espíritos. Não. Só Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei. E continua Kardec a perguntar. Então o suicídio não é sempre voluntário? E responde-lhe o Espírito. O louco que se mata não sabe o que faz. Vejam as respostas eloquentes que a espiritualidade dá. E continua Kardec, porque Kardec era dos não desistia à primeira. Então, que pensar do suicídio que tem por causa o desgosto da vida? E olhem a resposta da espiritualidade. Insensatos. Vão trabalhar em vez de andarem a pensar nessas coisas. É mais fácil, dá menos trabalhos. Mas é trabalhar. Porque não trabalhavam? A existência não lhes seria uma carga, mas sim um prazer e um privilégio. Por isso é que o trabalho é tão importante para a nossa ocupação física e mental. Continua Kardec com a pergunta 936. Que pensar do suicídio que tem por objetivo escapar às misérias e às decepções deste mundo? Olhem a resposta. Isto está ali, vocês podem ler, mas eu assim vou metendo uma colherada aqui e ali e não é tão monótono para vocês. Pobres espíritos que não têm a coragem de suportar as misérias da existência, Deus ajuda aqueles que sofrem e não aqueles que não têm força nem coragem. Livre-arbítrio. As tribulações da vida são provas ou expiações e felizes aqueles que as suportam sem murmurar, que é aquilo que nós não fazemos. Estamos sempre a resmungar, sempre a criticar, sempre a queixar, sempre a reclamar, não é? Eu pelo menos sou assim. Infelizes, ao contrário, os que esperam a sua salvação do que sua impiedade chamam de acaso ou de fortuna. O acaso ou a fortuna, para me servir da vossa linguagem, podem com efeito favorecer um instante, mas é para os fazer sentir mais tarde e mais cruelmente o vazio dessas palavras. Então podemos considerar entre os suicídios o suicídio direto, que resulta diretamente, imediatamente da nossa decisão, e o suicídio indireto, que é mais lento. O suicídio indireto é sempre o mais grave, porque é aquele que nos leva a ter muito tempo para pensar e, portanto, temos tempo de amadurecer a ideia e temos tempo de pensar na ideia e temos tempo de desistir da ideia, logo é aquele mais grave. Então, no direto, o que é que acontece? Matamos-nos. Damos um tiro na cabeça, tomamos uma dose de medicamentos. Não é as doses de medicamentos que levam as senhoras ao hospital quando têm desgostos de amor. Isso é só para chamar a atenção. É muito raro as pequenas morrerem, graças a Deus, por toma de medicamentos. Eles normalmente fazem isso ou porque houve violência doméstica, ou porque descobrem que o marido é um maroto porque anda a olhar para outros lados. E, portanto, fazem isso para chamar a atenção. Só que é um sinal de alarme. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Porque quem faz a primeira, faz a segunda. Mas, quanto mais elaborado é a tentativa de suicídio, mais provável é que ele seja eficaz. Há pessoas que preparam um suicídio como quem prepara um caderno de encargos para fazer uma casa. Tudo é marcado ao milímetro. Tudo é marcado ao segundo. E esses normalmente não falham. Estejam atentos, quando tiverem conhecimento dessas pessoas, tragam-nos aqui para a espiritualidade as ajudar. Eu meti aqui a fotografia deste samurai, sou um bocadinho sensível a este código de honra dos samurais, e porque para o samurai o suicídio, em termos culturais, é uma honra. Quando eles fazem suicídio, em nível espiritual, não deixa de ser um suicídio. Mas a nível pessoal, é um código de honra, é um código de ética. Quando alguma coisa não corre bem,
faltam por qualquer motivo à sua palavra, é um ato de extrema dignidade. Querem ver outro exemplo de um suicídio digno? Entre aspas, não há suicídios dignos. Santos Dumont, o grande aviador do Brasil, descobriu o avião e depois, quando viu que o avião que ele descobriu foi utilizado para lançar as bombas em Hiroshima e em outros lados, suicidou-se porque entendeu que não era aquele o destino que deviam ter dado ao avião que ele descobriu. Isto é um tipo de suicídio, digamos assim, um pouquinho mais apaziguado, um pouquinho mais perdoado por Deus. E depois então vêm os suicídios indiretos, que são provocados por desregramentos e abusos do corpo físico, levando ao gasto necessário da nossa energia vital. Vejam do lado esquerdo um pulmão da pessoa que não fuma, vejam do lado direito o pulmão da pessoa que fuma. E espero que os fumadores aqui presentes não consigam dormir esta noite a olhar para este pulmão e que a partir da manhã não consigam fumar mais. É um suicídio. Esta fotografia está muito bem apanhada. O fumo do cigarro desenha uma caveira. É um suicídio lento, é um suicídio moral e maior é a responsabilidade do suicida por ter mais tempo que pensar nele. Tem muito tempo para pensar e, portanto, mais grave ainda se torna. O fumo, no caso concreto da sua composição química, a nicotina tem efeito tóxico e o alcatrão tem efeito cancerígeno. Passam para a corrente sanguínea, modificam o metabolismo do sistema nervoso central, retardam a atividade cerebral, seguido de depressão, apatia e angústia. Sabem como fica o indivíduo quando deixa de fumar. Trepa pelas paredes, não se pode aturar. Agrava a angina, o infarto, a hipertensão, a arteriosclerose, irrita as vias respiratórias, altera a traqueite, provoca traqueite, bronquite, enfisema pulmonar, insuficiência respiratória. De todos os doentes que eu vi na minha vida morrer, e foram muitos, como poderão compreender, o doente da patologia respiratória é aquele que me impressionou mais. É aquele em que o doente mais sofre para morrer, porque morre em asfixia. Um cancro, damos a morfina e a coisa passa e ele morre na paz de Deus. Só que o doente com enfisema pulmonar ou com cancro pulmonar morre em asfixia. Imaginem o que é morrer em asfixia. Podemos lhe dar a cortisona que quisermos, oxigênio, ventilação, tudo o que quisermos, e ele vai morrer por asfixia porque não consegue respirar mais. Provoca cancro da boca, da laringe, da faringe, do pulmão, do esófago. Às vezes os doentes dizem, mas se eu deixar de fumar vou engordar. A minha resposta é sempre a mesma. É mais fácil tratar uma obesidade do que um cancro do pulmão. É logo a matar. Porque, na realidade, é uma desculpa. Nós arranjamos muitas desculpas para nos evadirmos das coisas, das nossas responsabilidades. Ele pode provocar abortos. E mais, eu até coloquei isto aqui para falar nisso. As mães grávidas que fumam. Há dias eu tive uma grávida na minha consulta e eu disse, não pode fumar. Está a matar o seu bebê. O seu bebê vai nascer o chamado small for date, quer dizer, muito pequenininho para a data de gestação. E a mãe respondeu-me, não faz mal, eu não posso privar deste vício. Naquela altura, eu devia fazer como Jesus fez aos vendedores no templo, puxar um chicote de cordas e mandar-lhe umas chicotadas. Eu não posso fazer isso. Mas disse, sinceramente. Mas ela disse aquilo com uma convicção absolutamente dramática. Provoca abortos, nada mortos, prematuros, até muitas vezes esterilidade na mulher. Quem fuma 2 maços por dia durante 30 anos tem a sua vida diminuída em 8 ou 10. Hoje em dia cada vez está pior. Hoje, aqui na década de 60, 70, a mulher na sua corrida para a emancipação, muito bem, das primeiras coisas que fez foi começar a fumar para imitar o homem. Começou a trabalhar nas empresas como trabalhava o homem, até aí não trabalhava, fora de casa, só trabalhava em casa. Começou a imitar o homem a ir para as empresas trabalhar, começou a imitar o homem a fumar. E então
Hoje em dia temos mais jovens a fumar do que adultos e muito mais mulheres a fumar do que homens. A tentativa de imitação dos pais. Eu, quando era pequenino, andava na praia e adorava andar com o meu pezinho pequenino a pôr nas pegadas da areia dos homens grandes ou das mulheres grandes, porque eu queria ter um pé assim grande. E Deus abençoou-me e deu uma pata grande, 44. Mas, na realidade, felizmente, o meu pai morreu. O meu pai fumava, o meu pai morreu por causa do cigarro e, felizmente, essa herança não me deixou. Deixou-me outras muito bonitas. Quem fuma 2 maços por dia, durante 30 anos, perde 8 a 10 anos de vida. Os nossos doentes até dizem, lá vai mais um... Os nossos fumadores, lá vai mais um prego para o caixão, não é? Que eles costumam dizer, e eles têm razão. É um suicídio consciente. É uma forma de suicídio, segundo diz Ney Pérez, no Manual Prático do Espírita. E agora, qual é a visão do plano espiritual sobre o fumo, sobre o suicídio pelo fumo? Ele introduz manchas e pigmentos escuros no perispírito. O perispírito ainda tem um pouquinho de ligação material, recebe essa influência energética e tem manchas e pigmentos escuros no perispírito que se vão repercutir em reencarnações seguintes. Amortece as vibrações mais delicadas das entidades amigas, quase que funciona como repulsa às boas energias, porque não há vibração, não há sintonia de vibração. Prejudica o desencarnado no recebimento do auxílio espiritual em função da sua insensibilidade, como eu acabei de dizer, e a dependência mantém-se após o desencarne e dura o mesmo tempo do hábito quando encarnado. Ó fumadores queridos que aqui estão, que fumais há 40 ou 50 anos, vão andar na erraticidade a sofrer 40 ou 50 anos. A lei de Deus é infinitamente justa. Deixem de fumar agora, já. Hoje não vão dormir toda a noite depois desta conversa e a partir da manhã deixem de fumar. A impregnação do fumo no perispírito pode refletir-se nas encarnações posteriores. E depois vêm doentes, nascem com asma, crianças com bronquite, crianças com efizema, com outras doenças do foro respiratório, exatamente porque é o restinho que lá vem da vida anterior. E depois vem o álcool. Agora está na onda, não é? O álcool. Infelizmente, as modas está a correr muito mal. Hoje em dia a moda, não sei se vocês já viram os vossos filhos, os jovens, aqueles adolescentes, 15, 16, 17 anos, já nem vou para os 18, só fico ali pela primeira adolescência, que vão para uma festa, vem agora aí o carnaval, outras festas de despedida de solteiro, ou festas da escola. A primeira coisa que eles fazem, ou já têm autorização para ir às discotecas, autorização dos pais, a primeira coisa que eles fazem quando chegam é, mandam 3 ou 4 shots para dentro. É de absinto, eu não sei essas bebidas, mas é daquela malta da pesada acima de 40 graus, senão não faz efeito. E dão-lhe aquele choque, 4, 5 shots, dão-lhe aquele choque, não é shot, é choque, e depois é que eles começam a curtir, porque eles acham, na sua ignorância, que para se divertirem têm que estar bêbados. Se não estiverem bêbados não conseguem divertir-se. E depois apanham doenças sexualmente transmissíveis, e depois engravidam sem estar previsto, etc, etc. E sabem quem vem reencarnar normalmente nessas gravidezes não previstas? São exatamente espíritos suicidas, ou outros espíritos que foram vítimas de estupros, que morreram por violações, por crimes de guerra, etc, etc. Espíritos que precisam de reencarnar rapidamente para começar a limpar todo o seu karma espiritual. Quais são as consequências para o nosso corpo do estado de embriaguez? Alterações das faculdades intelectuais, autocensura e perda de razão, desatinos, crimes de ciúmes e tragédias, domínio da vontade por entidades tenebrosas. É sempre uma equipa tremenda, equipa para não chamar quadrilha, que eu não quero ofendê-los, mas é uma equipa muito grande de obsessores que comanda o espírito do indivíduo que está embriagado e leva-o a beber até cair, a beber para provocar crimes, a beber para se suicidar. Porque é a vibração deles, onde eles se encontram, do lugar deles. Eu vou-vos mostrar, o último slide é para vos mostrar
onde é como é o lado de lá do Vale dos Suicidas. Vou-vos mostrar. O viciado quase sempre tem ao seu lado entidades inferiores que o induzem à bebida. Eles usufruem as mesmas sensações etílicas. Eles aspiram à energia do nosso irmão que está embriagado, e com aquela energia e com aquele cheiro a álcool e com aquela sensação e com aquela negatividade, eles alimentam-se assim, são autênticos vampiros energéticos, alcoólicos neste caso. O doente fica com uma dupla dependência, é do álcool, não pode viver sem ele, e é dos obsessores. Curioso que o tabaco, voltando um pouquinho atrás, é a única droga que permite deixar de fumar sem dependência, sem ressaca, sem problema nenhum. As drogas pesadas e o álcool não se pode deixar, não se pode desabituar de fumar ou de beber. Ou deixa ou não deixa. Enquanto que o tabaco permite uma desabituação, permite um desmame. Então, se eu fumar 20 cigarros por dia, de 3 em 3 dias retiro um cigarro que seja, só um, e passo a fumar 19 cigarros. Durante 3 dias, por dia, fumo 19 cigarros. É impossível que o nosso corpo sofra, sinta a falta de um cigarro. É impossível. Então, passado 3 dias, tiramos mais um e fumamos 18. E vamos para aí abaixo, desmamando, até que ficamos com um cigarro, que é o último, que mandamos encaixilhar para dizer este foi o último. Depois, o dinheiro do maço de tabaco. Alguém me sabe dizer quanto é que custa o maço de tabaco? É que eu não sei. 5 euros? 4? Quase 5 euros. Todos os dias pegam os 5 euros e põem numa garrafa de água de luz vazia e metem lá dentro. Chegam ao fim do ano, têm férias nas Caraíbas, pagas, com tudo pago. E sem cancro do pulmão. E então, o que é que o álcool faz? Além do que eu já falei. É tóxico, é uma doença. Diminui a energia e a resistência dos nossos neurónios, das nossas células, das nossas moléculas. Paralisa os nervos, tem delírios, atinge o aparelho digestivo, perde o apetite, inflamação do estômago, úlceras na mucosa do estômago, morte as células do fígado, cirrose hepática. Buscam-no para a libertação de tensões recônditas, para esquecimento momentâneo de mágoas e aflições. No entanto, a bebida leva à destruição. Deve ser evitada radicalmente. Depois temos outro tipo de suicídio, com medicamentos. Nós hoje estamos super medicados. À mínima coisa tomamos medicamentos. E tomamos medicamentos sem receita médica. E vamos à farmácia, a farmácia manda uns palpites e dá medicamentos para a gente tomar. Nós pedimos, mas isto não pode ser vendido sem receita. E depois trago, nunca mais traz, e compra medicamentos e toma. Porque a vizinha do lado disse-lhe que tomando aquilo fazia bem, ele toma. E vimos para a televisão artistas conhecidos dizer, eu tomo, não sei o quê, e estou aqui jovem, 80 e tal anos, jovem, toda enrugadinha, porque toma aquele medicamento. Porque é um país de bananas que ninguém controla rigorosamente nada, não é? Infelizmente, não temos forma de controlar. Portanto, não tomem medicamentos sem receita médica, sem o vosso médico receitar. Não façam isso, não se automediquem, não se polimediquem. Eu tenho doentes a tomar 17 medicamentos. 17 medicamentos, várias vezes por dia. Eu às vezes digo-lhe, beba um bocadinho de água, faça assim, e pouco precisa de comer porque já está alimentado. É horrível, é horrível. Não tomem medicamentos só quando for estritamente necessário e por ordem médica. Depois vêm as drogas. Mostrei-vos aí do lado direito fotografias de uma pessoa que vejam a evolução que ela teve para a droga. Vejam aquilo que a droga nos leva. E tinha aqui mais 150 fotografias para vos mostrar. Essa tosse não é do tabaco, pois não? Ainda bem, fico muito contente. E o que é que provocam as drogas? Sobrecarregam, as drogas ocupam o nosso cérebro. Não deixam. Nós não precisamos de esposa, não precisamos de marido, não precisamos de nada, nem de comer, nem de sexo, nem de nada. A droga toma conta do nosso cérebro e ocupa tudo, não precisamos de mais nada. Perda de memória e dificuldades de concentração, diminuição do número de espermatozoides, tonturas, vômitos, trémulos, fraquezas muscular, incoordenação motora, retardamento mental. Dizem que a pessoa debaixo da ação da droga, que até fica mais
que até fala de uma forma mais eloquente e tal. Isso não é da droga, isso é da escola da droga. Ou seja, qualquer toxicodependente tem uma linguagem própria, normalmente treinado para enganar as outras pessoas, nomeadamente os seus pais em casa, para obter dinheiro para a sua dose do dia a dia. Fujam dela. Ela provoca uma dilatação dos vasos sanguíneos e também as entidades inferiores, espíritos inferiores, absorvem as toxinas e as forças vitais. O viciado sustenta uma legião de espíritos inferiores que o torna insaciável e vai aumentando a droga e mais, até que só há duas saídas para o toxicodependente. Ou é o cemitério ou é a prisão. Não tem outra saída. Ou é o cemitério ou é a prisão. Outra das complicações que levam ao suicídio são os vícios morais. Diz-nos Allan Kardec que o egoísmo é o mais radical dos vícios. E como nós somos egoístas. E Emmanuel ensina-nos: o egoísmo trabalha para si mesmo, a vaidade trabalha para a ilusão, a usura trabalha para o verdete, o vício para o lodo, a indisciplina trabalha para a desordem, o pessimismo trabalha para o desânimo, a rebeldia trabalha para a violência, a cólera para a loucura, a crueldade para a queda e o crime trabalha para a morte. Todos os vícios morais nos levam à destruição. O principal será as cenas de pornografia, de sexualidade imoral que estamos constantemente a ver, a importar, a receber, a visualizar na internet. A internet tem coisas maravilhosas, mas tem um conjunto de coisas realmente drásticas. Depois vem a obesidade. É o outro dos subsídios indiretos, dos suicídios indiretos. A obesidade é provocada porque somos comilões. Já não é preciso ter o pecado da gula, basta comer mais do que aquilo que gastamos e engordamos. Ao fim de algum tempo, vamos sempre somando. E depois acontecem-nos estas coisas e pedimos ao médico missões impossíveis. Na realidade, não podemos fazer e podemos chegar a situações destas. A obesidade é um suicídio indireto e é um suicídio lento. Eu coloquei aqui estas duas fotografias, que são muito bonitas, para ilustrar o indivíduo que gosta de se suicidar de uma forma lenta. Então amarra ao pescoço a corda do enforcamento, amarra a outro topo da corda na árvore e vai regando a árvore para que ela vá crescendo e ele se vai enforcando daqui a não sei quantos anos. É exatamente o que acontece quando o indivíduo fuma, ou bebe, ou se droga, ou é obeso, ou come muito. É isto que acontece e ele nem quer ver o que vai acontecer. Mas que vai acontecer, é o lento suicídio. E diz-nos a espiritualidade: o maior sofrimento da Terra não se compara ao nosso. Leiam Camilo Castelo Branco, Memórias de um Suicídio, é um livro absolutamente fantástico, onde ele nos transmite a tragédia que é viver naquele mundo. O suicida sofre após o seu ato, principalmente por constatar a continuidade da vida, porque ele acha que é um paradoxo, é um contrassenso. Então eu suicidei-me e estou vivo. É o grande choque do suicida. Há várias situações que ocorrem, mas a principal é o choque da vida. Ele pensa que está morto, ele não reconhece que está morto, vê o seu corpo, sofre dramaticamente porque vê os vermes a comerem a sua carne e sofre com isso, para além de sofrer com tudo aquilo que o levou ao suicídio, seja do fumo, seja do álcool, seja do tiro na cabeça, seja o que seja. Então, o suicida pensa que está vivo e só passado algum tempo e com a misericórdia divina, ele vai reconhecer que realmente está morto fisicamente. E nas pegadas do mestre de Vinícius, diz: o homem busca salvar a vida desfrutando de todos os prazeres possíveis. Causa assim dano e aniquilamento a si próprio, destruindo a vida. As consequências são doenças de variadas manifestações e redução da sua existência. As causas principais são noites de contínuas vigílias nos teatros, clubes, cafés, a incontinência moral, o álcool, o fumo, a intemperança, a moda, a tensão nervosa e utilizar tudo para ser ganancioso, para ser o mais rico do cemitério.
poucos são aqueles que leem o Evangelho, e nós que estamos aqui temos o privilégio de ter chegado à Casa Espírita e dar graças a Deus por aqui termos chegado. Há uma lesão do corpo espiritual. Poderão repercutir-se estas lesões nas existências seguintes, vejam a responsabilidade do ato suicida, surgindo muitas vezes como marcas de nascença. Há marcas que nós encontramos nas nossas crianças que são marcas de vivências anteriores, de suicídios anteriores. Eu, daqui a algumas semanas, irei fazer aqui uma palestra sobre a reencarnação e vou-vos mostrar fotografias dessas. Realmente aparecem, essas marcas no corpo perispiritual, mantêm-se no nosso espírito e no nosso corpo mais tarde, em várias reencarnações sucessivas. E dizia-nos Fernando Sabino, o suicídio tanto pode ser afirmação da morte como negação da vida, é igual. É mentira. O suicídio é aquele que perdeu tudo menos a vida, que é o grande problema dos suicidas, não reconhecerem que estão vivos, mais vivos do que nunca. O suicídio é um espírito criminoso, falido nos compromissos que tinha para com as leis divinas, justas e imutáveis do Criador, e vê-se obrigado a repetir a experiência na Terra, e rapidamente ele volta, tomando corpo novo, uma vez que destruiu aquele que a lei lhe confiara para instrumento de auxílio na conquista do seu aperfeiçoamento. Então Deus, nosso Pai, dá-nos a possibilidade de virmos para nos acertarmos, para evoluirmos, para aprendermos, e nós vamos, contra a lei de Deus, vamos nos matar, interrompendo essas coisas. Está muito calor, não está, João? Eu já tentei desligar isto. Não chega, só se alguém falar perto. Está muito calor. O espírito de um suicida voltará a novo corpo terreno em condições muito penosas de sofrimento, agravadas pelos resultantes do grande desequilíbrio que o gesto lhe provocou no seu corpo astral, isto é, no seu perispírito. Apesar de tudo isto, há sempre uma mão gigante do nosso Pai do céu que está lá à espera dele, para nos perdoar, para nos dar nova oportunidade, para nos dar de novo, digamos assim, o enriquecimento através das sucessivas reencarnações. Mas diz-nos Jesus no Evangelho, haverá choro e ranger de dentes, se há, no Vale dos Suicidas. Se nos parece desalentador atentar as prolongadas e penosas experiências do companheiro que partiu voluntariamente, consideremos que os seus sofrimentos não serão inúteis. Representarão para ele um severo aprendizado. Ele vai sofrer, mas vai aprender, que aquilo não se faz. Amadurecendo e habilitando a respeitar a vida e voltar-se para Deus. E segundo, no Evangelho, segundo o Espiritismo, o homem jamais tem o direito de dispor da sua vida, porquanto só a Deus cabe retirá-la da terra quando julgar oportuno. Se Deus, nosso Pai, nos manda para este planeta para nós evoluirmos e aprendermos, quem somos nós para ir contra as leis do Pai? Suicídio, portanto, não obrigado. Poucos cumprem integralmente o tempo que lhes foi concedido. É-nos dada uma possibilidade de viver tantos anos e nós, tontos, vamos mais cedo. No momento de imprudência, podemos complicar a vida física ou deixá-la antes do tempo. Normalmente é um ato de fuga. Neste caso é a fuga para o precipício. O indivíduo quer fugir de determinada situação que o atormenta, a morte do ente querido, o desastre financeiro, a desilusão amorosa, a doença grave, a depressão. Dominado pela angústia, resvala para o desespero e vê na morte a solução para o seu problema, mergulhando no abismo. Tem uma terrível constatação: o suicida não alcançou o seu intento, ele não morreu, não foi eliminado pela vida, é uma tragédia para ele, porque ele fica muito desorientado, continua a existir, sente, sofre noutra dimensão, experimentando tormentos 1000 vezes mais acentuados. É uma situação traumática e apavorante. O suicídio é um dos maiores erros humanos, para não dizer o maior. A pessoa sente-se pressionada por uma quantidade variável de desafios que julga serem problemas sem solução e precipita-se na ilusão da morte. É uma ilusão, pois, porque ninguém consegue autodestruir-se.
Com a morte do corpo físico, o espírito segue a viver num outro plano, numa outra dimensão espiritual. E aí vem o grande desapontamento do suicida. Suicidas há que, anos a fio, sentem as impressões terríveis do tóxico que lhe aniquilou as energias quando se suicidam por asfixia, por exemplo, com a inalação de monóxido de carbono, ou a perfuração do cérebro pela bala saída da arma usada no ato suicida, ou o peso das rodas pesadas quando se põe debaixo de um comboio, as quais se atiraram na ânsia de desertar da vida. E a pior emoção é de acompanhar minuto a minuto o processo de decomposição do corpo, abandonado na terra, por vermes e apodrecido. Qual é a consequência no perispírito do suicídio? Sendo um corpo sutil, que interage com nossos pensamentos e ações, ele é afetado de forma dramática. E no novo processo da reencarnação, estes desajustes perispirituais decorrentes do suicídio tenderão a refletir-se no novo corpo físico, dando origem a males variados, correspondentes ao tipo de agressão que o indivíduo cometeu a si mesmo. E no livro Consolador, na pergunta 154, podemos encontrar: de todos os desvios da vida humana, o suicídio é talvez o maior deles, pela característica do falso heroísmo, de negação absoluta da lei do amor e da suprema rebeldia à vontade de Deus, cuja justiça nunca se faz sentir junto dos homens sem a luz da misericórdia. As causas de suicídio patológico estão nas perturbações mentais, depressões graves, melancolias, desequilíbrios emocionais, obsessões, delírios crónicos. Para o psiquiatra Dr. Karl Menninger, os suicidas têm 3 dimensões inconscientes e que estão relacionadas umas com as outras, através da vingança, quando é um desejo de matar, da depressão, desespero, quando é um desejo de morrer, ou do sentimento de culpa, quando é um desejo de ser morto. E há 5 lembranças que o suicida tem que lhe causam umas enormes dores de cabeça e sofrimento. A primeira é que ele continua vivo, a grande surpresa após o desencarne. A segunda, atenuantes e agravantes, cada suicídio tem a sua particularidade. O terceiro, ele lembra-se que tem de opor-se à ideia do suicídio. A certeza da vida futura impede-o de abreviar a sua vida. O suicídio inconsciente, a cólera, a falta de autodomínio e os excessos de alimentação. Orar e vigiar, utilizando na prece e da vigilância, podemos aliviar em muitos casos, muitos desses males. O melhor tratamento que um suicida pode receber é receber a nossa prece. Imaginemos o que é um quarto completamente às escuras. A nossa prece é um raio de luz que chega àquele espírito. E se orarmos todos os dias com a nossa fé, com a nossa convicção, e se mais pessoas orarem, esses sucessivos raios de luz vão chegar àquele espírito e vão despertá-lo, vão acordá-lo. E ele vai entender que fez um erro tremendo. E vai, nessa altura, acordar para a espiritualidade e vai pedir ao nosso Pai do Céu perdão, à sua consciência, e vai pedir para ser regenerado. E nessa altura, não é a primeira prece, como é evidente. Nessa altura, uma equipa de espíritos, de enfermeiros e de médicos vem buscá-lo, levam-no para o hospital espiritual e começam a tratar dele. E ao fim de muitos anos, ele estará em condições, alguns anos, estará em condições de ver a vida de outra forma, quem sabe lhe ser dada a oportunidade de uma reencarnação mais rápida até para conseguir evoluir. Algumas pesquisas indicam que o comportamento suicida acontece em famílias. Há algum fator hereditário, sugerindo que fatores biológicos e genéticos desempenham papel de risco. Porque hoje em dia é muito prático nós atirarmos para a nossa família, para os nossos pais, a culpa dos nossos erros. Eu sou diabética, os meus pais. Quer dizer, eu é como o açúcar. Eu é que sou preguiçoso e não faço exercício. A culpa é dos meus pais. Colesterol alto, é hereditário. Os meus pais também tinham. Quer dizer, eu é que como a grande à francesa e a culpa é dos meus pais, não é? Portanto, é uma forma de nós livrarmos as nossas contas, o que é um erro. Somos responsáveis pelo corpo que nos foi dado para viver. Algumas pessoas nascem com certas desordens psiquiátricas, tal como a esquizofrenia ou o alcoolismo, que aumenta o risco de suicídio. As drogas, então, provocam
um lançamento muito brusco da esquizofrenia. Tudo aquilo fica perturbado. E a questão 948 pergunta: o suicídio que tem por objetivo escapar à vergonha de uma ação má é tão repreensivo como o que é causado pelo desespero? E a resposta dos espíritos: o suicídio não apaga a falta. Pelo contrário, haverá duas em lugar de uma. Pior a emenda que o soneto, não é? Quando se teve a coragem de fazer o mal, é preciso ter a coragem de suportar as suas consequências. Deus julga e, segundo a causa, pode algumas vezes diminuir os seus rigores. E outra pergunta do Livro dos Espíritos: que pensar daquele que tira a própria vida na esperança de alcançar mais cedo uma vida melhor? Outra loucura, diz-lhe o mentor espiritual. Outra loucura, que ele faça o bem. Há bocado mandou trabalhar, não é? E agora diz que ele faça o bem e estará mais seguro de alcançar. Porque retarda a sua entrada no mundo melhor e ele mesmo pedirá para vir terminar essa vida que cortou por uma falsa ideia. Daí as reencarnações mais rápidas dos suicidas. Mas de sofrimento. Uma falta qualquer que seja, não abre jamais o santuário dos eleitos. Os que, não podendo suportar a perda de pessoas que lhes são queridas, matam-se na esperança de ir encontrá-las no além, atingem esse objetivo? Olhem a resposta tão sábia. O resultado para eles é diferente daquilo que eles estão à espera. Em lugar de estarem reunidos ao objeto da sua afeição, com os seus entes queridos, deles se distanciam por maior tempo. Porque Deus não pode recompensar um ato de covardia e o insulto à sua lei que lhe é feito, duvidando da sua providência. E eles pagarão esse instante de loucura por desgostos maiores que aqueles que acreditavam abreviar e não terão para os compensar a satisfação que esperavam. E pergunta Kardec: quais são em geral as consequências do suicídio sobre o estado do espírito? São muito diversas. Não há apenas fixas e em todos os casos são sempre relativas às causas que o provocaram. Mas uma consequência à qual o suicídio não pode fugir é o desapontamento. De resto, a sorte não é a mesma para todos. Depende das circunstâncias. Como há bocadinho falei, o Samurai, Santos Dumont, são suicídios um bocadinho diferentes. Alguns expiam a sua falta imediatamente, outros numa nova existência que será pior que aquela da qual interromperam o curso. Há uma perturbação espiritual muito grande nestes espíritos suicidas. Nas mortes violentas por suicídio, suplício, acidente, apoplexia, ferimentos, o espírito é surpreendido, espanta-se e não acredita que morreu e sustenta essa ideia com obstinação. Vê o seu corpo, sabe que esse corpo é seu e não entende porque está separado dele. Chega junto das pessoas a quem estima, fala-lhes, mas não compreende porque elas não o ouvem. Essa ilusão perdura a inteira libertação do perispírito e só então o espírito se reconhece e compreende que não pertence mais ao número dos vivos. A volta de um suicida a um novo corpo carnal é a lei. É a lei inevitável, irrevogável. É a expiação irremediável, à qual terá de se submeter voluntariamente ou não. Quer queira, quer não. É a lei de Deus. Sucumbindo ao suicídio, o homem rejeita e destrói o ensejo sagrado facultado pela lei para a conquista de situações honrosas e dignificantes para a própria consciência. Na espiritualidade, raramente o suicida permanecerá durante muito tempo. Descerá à reencarnação prestamente, rapidamente, tal seja o acervo das danosas consequências acarretadas, ou adiará o cumprimento daquela inalienável necessidade, caso as circunstâncias atenuantes forneçam a capacidade para o ingresso em cursos de aprendizado edificante que facilitarão as pelejas futuras em prol da sua reabilitação. Estamos a terminar. Deixo-vos com ainda não é o fim, mas está quase, um poema bonito de João Batista do Lago sobre o autossuicídio. Morro-me a cada instante da desesperada dor da fome. Morro-me em cada semblante que se consome no desesperado desabrigo. Morro nos olhos de uma criança abandonada, na juventude drogada, no pai sem trabalho, no filho sem atalho. Morro-me na mãe que se morre na família, na falta da floresta. Morro-me quando se morre o lago, o riacho, o rio e o mar. Morro-me, enfim, quando Pandora morre
e de tanto a morrer a cada instante, morro na palavra que se morre. Achei um poema muito bonito. Uma última palavra para a eutanásia. Estou outra vez com o suicídio. O suicídio assistido à vista da espiritualidade é absolutamente proibida a eutanásia, tal como é proibido o aborto. Ninguém tem o direito, ninguém tem o poder de tirar a vida a quem quer que seja. Mas o doente, quando está numa fase terminal e quando muitas vezes pede, ainda em consciência, para que lhe tirem a vida, é exatamente nesse momento que ele tem mais lucidez, é aquele período final das 2 semanas, das 3 semanas, do mês, dos dias que tem para viver na Terra, que lhe é facultada a possibilidade de ele fazer uma retrospectiva à sua vida na Terra. E nessa altura ele ganha consciência daquilo que fez, ganha a consciência daquilo que não fez e por este motivo vai ganhar consciência daquilo que vai levar com ele quando for lá para o outro lado, para a outra dimensão espiritual. Esse momento é muito importante para o nosso espírito. É por isso que o nosso povo diz são as melhoras da morte. Porque o doente fica com mais lucidez, fica com mais... Até parece que está a melhorar, mas não. É-lhe dada essa possibilidade quando equipas de espíritos já estão a preparar-lhe o desligar dos seus centros de força. Há uma ordem para eles serem desligados, o último a desligar é o cérebro. No ponto coronário, não é? Da glândula pineal. Então, contra a eutanásia, todos. E para terminar, Alexandre, em Missionários da Luz, a reencarnação é o meio, a educação divina é o fim. E eu escrevi aqui, este ano não se suicide. Eu digo-vos porquê. Não é só este ano, nunca se suicidem. Porque no outro slide que eu tinha, quando fiz a palestra em Santiago, foi na altura do Natal. E eu, para brincar um bocadinho, disse, este Natal não se suicidem. E agora, como já passou o Natal, escrevo, este ano não se suicide. E depois para o ano volto a dizer a mesma coisa, que é para nunca ninguém se suicidar. E porque se suicidarem, vão para aqui. Eu não sei quem desenhou isto, ou se alguém foi lá do outro lado, à 4ª dimensão, tirar a fotografia ao Vale dos Suicidas, mas que está maravilhosamente representado, está. É horroroso o Vale dos Suicidas, o sofrimento é atroz. Portanto, meus queridos irmãos, não queiram ir para lá. Façam tudo para não se suicidarem, mesmo lentamente, e ajudem os outros que vocês saibam que estão com dificuldades. E que Jesus abençoe a todos nós. Muito obrigado pela vossa atenção.